Olá, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs. Deus seja conosco. Primeira parte de reflexões acerca de os 5 solas da Reforma Protestante. Como fundo musical para hoje, Daybreak, ou Aurora, do compositor New Age estadunidense Michael Lugazar. Para tanto, busquemos a fé embasada na razão, entretanto, numa razão com os amorosos olhos da caridade. O termo 5 solas é a pedra fundamental da Reforma Protestante do século XVI, quando, em 1517, o monge agostiniano alemão Martinho Lutero iniciou em definitivo a Reforma Protestante com a promoção de suas 95 teses contra a doutrina praticada pela Igreja de Roma. Todavia, caríssimos e caríssimas, antes dos comentários acerca dos 5 solas, faremos um prelúdio, indo a um pouquinho da história da Igreja Católica. Isso para que possamos compreender o motivo da Reforma Protestante. E veja bem, senhores e senhoras, com o espiritismo kardecista, que também é partícipe, portanto, protestante. Entretanto, compreendamos antes os termos vocabulares e frasais com seus respectivos reflexos. A palavra sola, com a sua origem no latim, pretende significar, em português, apenas, somente. Acerca da Reforma Protestante. É uma atitude pretendendo modificar por protestos fundamentados e proativos algo que está em desacordo com o que se propõe. Proposta por essa ou por aquela doutrina. E é também a denominação dada à doutrina luterante, iniciada em 1517. E o que tem a ver a Reforma Protestante de 1517 com o advento, em 1857, da doutrina espírita? Portanto, 340 anos após. Temos por narrativa no Evangelho segundo João, em seu capítulo 14, versículo 15 a 17, a promessa do Nazareno Jesus, o Cristo de Deus, durante o repasto da despedida ou a Santa Ceia para os católicos, quando o Mestre Jesus informa, prometendo um Consolador enviado por Deus. E entendemos nós, os espíritas, que o Consolador prometido não seria simplesmente uma pessoa, mas uma doutrina fundada na razão filosófico-científica, arrimada na moral de Jesus. Sendo, portanto, a Reforma Protestante uma preparação para tal advento. 340 anos mais tarde, do Consolador prometido pelo Mestre Jesus de Nazaré. Qual seja, o Espiritismo kardeciano, com as suas mensagens trazidas por uma pleiade de espíritos benfeitores. E, para tanto, vejamos o que o benfeitor Emmanuel, através da lavra de Chico Xavier, em seu livro O Consolador, diz sobre o tema. É a indagação da questão 295 deste livro que, se as seitas religiosas nascidas do cristianismo têm uma tarefa especializada, qual será a das correntes protestantes, oriundas da Reforma? Em resposta, o benfeitor Emmanuel informa. A Reforma e os movimentos que lhe seguiram vieram ao mundo com a missão especial de exumar a letra dos evangelhos, enterrada até então nos arquivos da intolerância clerical, nos seminários, nos conventos, a fim de que, depois da sua tarefa, pudesse o Consolador prometido, pela voz do Espiritismo cristão, ensinar aos homens o Espírito Divino de todas as lições de Jesus. Onde surgiu pela primeira vez o apelido cristão? Está narrado no 5º livro do Novo Testamento, pela lavra do evangelista Lucas, o Ato dos Apóstolos,
que em seus capítulos 11, versículo 26, o apelido cristão surgiu pela primeira vez na cidade de Antioquia, na Síria, com referência aos discípulos de Jesus naquela cidade. Desde então, o apelido pegou e suplantou os outros apelidos, os quais foram chamados, por exemplo, de Nazarenos, que está em Atos 24, 5, apelido usado pelos judeus para nomear aos discípulos de Jesus. Até o terceiro século da era cristã, não havia nenhum tipo de igreja com a denominação com as quais existem hoje. Havia tão somente a Congregação de Jesus Cristo. Como vimos, seus membros foram apelidados de cristão. A patrística. Patrística é nome dado à filosofia cristã nos 3 primeiros séculos, elaborada pelos primeiros teóricos pais apostólicos da Igreja Católica, ou santos padres. A patrística consistiu na elaboração doutrinal das verdades da fé do cristianismo e na sua defesa contra os ataques dos pagãos e dos hereges. Acerca dos santos padres. Sobre Inácio de Antioquia. Fora discípulo do apóstolo João, portanto, padre apostólico. Também conheceu Paulo, o apóstolo, e foi sucessor de Simão, o Pedro, na igreja de Antioquia, na qual defendeu a autoridade da igreja. Ele foi o primeiro a escrever a frase Igreja Católica. Eclésias católicos, que em grego significa congregação universal, em uso até o presente momento. Acerca de Clemente Romano. Clemente Romano, considerado o primeiro pai da Igreja Apostólica Romana, foi o 4º Papa do cristianismo. De família hebraica e nascido em Roma, defendia publicamente o sistema religioso através da hierarquia sacerdotal e rituais dogmáticos. Instituiu a primazia da Sé romana e foi o primeiro a determinar a utilização da palavra Amém nos cultos católicos apostólicos romanos. Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna, bispo da igreja de Esmirna, na Turquia, no século II, onde existem fortes informações que fora discípulo do teólogo João, o apóstolo de Jesus, o evangelista, e, portanto, um padre apostólico da Igreja Católica. Em suma, assim, terminamos a narrativa acerca deste primeiro vídeo e, nesse momento, rendamos louvores ao Criador mental de tudo que há criado, Deus nosso Pai, louvado.